irmãos? Amém? Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, capítulo 42. Amém? Amém. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. De sábado para domingo, eu tive um sonho e eu acordei assim meio acelerada. E eu tive que contar para o Marcelei o sonho. Eu sonhei que um irmão aqui da igreja, ele tinha nos falado que Jesus estava voltando. E naquela hora, assim, ninguém deu confiança. E passado um tempo, eu e o Marcelei, a gente foi para a igreja. A gente veio para a igreja e é como se o pastor estivesse morando mais perto. E a casa dele estava com as luzes apagadas e a igreja também, mas já era a hora do culto. E aí o Marcelei, a gente ficou confuso e a gente começou a se perguntar na porta da igreja o que estava acontecendo. O pastor, será que tinha esquecido de avisar para a Marília e para o Marcelei que o culto tinha mudado o horário? E a gente estava lá, bravo lá, tentando saber, querendo tocar a campainha do pastor. E a gente, assim, ficou confuso. E de repente, oh meu Deus, aquele irmão que tinha falado que Jesus estava voltando, ele apareceu e falou assim com a gente: o que vocês estão fazendo na porta da igreja? Aí a gente falou assim: o pastor não avisou que tinha mudado o horário do culto, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí o irmão olhou assim pra gente e falou assim: não, minha irmã. Oh, minha irmã, Jesus já voltou e você ficou. Meu Jesus. Oh, irmãos, naquela hora eu fiquei pensando, meu Deus. Eu acordei e eu fiquei pensando, meu Deus. Não é que a gente fica com medo de ter ficado, mas a gente pensa na hora o que é que a gente fez para poder ter ficado. Irmãos, é tempo de vigiar. Eu não sei se essa palavra é só para mim, ou se os irmãos estão precisando de ouvir isso, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém. E quando eu fiquei pensando, e eu queria naquela madrugada achar um motivo do erro, do que estava acontecendo. Irmãos, a gente tem que ficar com os olhos abertos, porque Deus, Jesus, Ele está voltando, e Ele pode voltar a qualquer momento. E não importa se a gente está dentro da igreja, se a gente não ficar vigiando não. Estar na igreja não significa que a gente está salvo. A gente tem que estar com o olho fitos em Jesus, porque pode ser que Ele aparece nos céus a qualquer momento e a gente vai ficar. A gente tem que estar consciente disso. A gente não tem que ter medo disso, mas a gente tem que estar consciente que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar os seus. Amém. Então, irmãos, continue com seus olhos abertos e lembra que o caminho para ir para o céu, ele é estreito, mas é melhor seguir este caminho estreito e chegar ao encontro de Deus do que ter um caminho largo e fazer as coisas desse mundo e olhar as coisas desse mundo e ficar. É muito melhor estar com Deus quando Jesus voltar do que ficar aqui. Irmãos, vamos levantar, vamos estar orando, assim como vocês quiserem, em pés, assentados, de joelhos. Nós vamos estar clamando a Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos guarde, para que o caminho dele seja o nosso caminho. Amém? Amém.
Aleluia. Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos sim pecadores, mas, Senhor, nós estamos na Tua dependência, porque, Senhor, nós sabemos que sem Tu, meu Pai, nós nada somos, meu Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para contemplar, sim, as Tuas maravilhas, mas também que o Senhor abra os nossos olhos, meu Deus, para que nós possamos ver que a Sua vinda está próxima, meu Deus. Senhor, que, Pai, que não aconteça assim como o meu sonho, meu Deus, a gente olhe as igrejas, Pai, fechadas, e o Senhor, meu Deus, já tenha vindo, meu Deus. Ah, Pai, prepara-nos para a Tua volta. Senhor, que o nosso caminho seja assim estreito, mas que seja, meu Deus, segurando as Tuas mãos. Pai, nós dependemos de Ti, meu Pai, eu te peço, meu Deus, coloca no nosso coração, meu Deus, sempre, Pai, o conforto de saber que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou,
te exaltamos, porque tu és santo, não há outro Deus como o Senhor. É por isso, Pai, que nessa noite nós rendemos graça diante do Senhor. Pai, obrigado porque a tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado todo instante da nossa vida. Espírito Santo, eu coloco diante do Senhor a tua igreja nessa noite. Peço que passe revisão de cada vida que está aqui nessa noite, desde as pontas dos pés ao alto da cabeça. Vai, penetra onde o homem jamais pode chegar. Amém. Porventura de novo a mente que está cativa ao inferno nesse momento. É na autoridade do nome do Senhor que nós repreendemos. Pai, que nessa noite a tua palavra venha produzir frutos nos nossos corações. 100 por 1, Senhor. 100 por 1. Porque nós estamos diante de um Deus que é santo. Aleluia. Do Deus que é santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Quem está disposto a perder nessa noite? Amém? Aí você pode parecer, irmão, pastor também coisa, né? Domingo ele fala que quarta-feira é culto de vitória. Vitória a gente só pensa em ganhar, receber. Agora o pastor chega e fala quem quer perder nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Para você ganhar no mundo espiritual, você tem que perder. Você tem que renunciar. Você tem que abrir mão. Porque na matemática de Deus ela não tem diminuir, ela não tem subtração. A matemática de Deus, ela não tem divisão. A matemática de Deus só é somar e só é multiplicar. Eu me lembro uma vez que eu falei isso, a pessoa falou comigo assim: não é nada, pastor, Deus me tomou um osso. Eu falei: mas Deus te deu uma mulher, conta quantos ossos ela tem, meu filho. Você quer maior matemática do que isso? Tá certo. E nessa noite eu quero falar para você, vai ser uma noite de renúncia sua. Amém. Agora, eu vou ser franco para você. Para você levar a sua vitória vai depender de quanto você está disposto a renunciar. Até que tanto você está disposto a renunciar? Abrimos a nossa Bíblia em Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Amém? O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também é o reino dos céus, é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Amém? Vamos vossos assentos. Dê graças a Deus, porque Deus é bom. Amém. Amém. Deus é bom. Irmãos, aqui estão nesse livro as parábolas de Jesus. E eu lendo a respeito dessas parábolas me fez lembrar até quando o Senhor escreveu lá o sermão da montanha. E quando o Senhor fez todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados sois quando vos injuriares perseguindo
regozijai e alegrai, quando ele fez as bem-aventuranças. Agora nós encontramos em Mateus uma sequência de parábolas. E nós vemos que tem parábolas que nós podemos encontrar nos outros evangelhos. Temos parábolas que só está em Mateus. E de 7 parábolas que nós encontramos aqui, a do joio, a da pérola, do tesouro e da rei, que nós só encontramos em Mateus. Enquanto que nós encontramos a da mostarda nos outros evangelhos, enquanto nós encontramos do semeador também no outro evangelho, e a da farinha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso aqui é a implantação do reino de Jesus na face da terra. O que é o reino? Nós sempre falamos a respeito do reino de Deus, mas você já parou para pensar nesse reino de Deus? O reino de Deus designa um governo de um Deus todo soberano. O Senhor Jesus, quando ele começou, ele estava falando a respeito das parábolas aos seus discípulos. Primeiro ele começou a falar à multidão, depois ele dispensou a multidão e falou o resto das parábolas para os discípulos. Antes que nós começamos a entrar, nós vamos passar um panorama em cima dela, porque é a minha finalidade. Eu não quero ser extenso, todo mundo sabe, preocupo um pouquinho com o culto de quarta. Achei engraçado que o Senhor já tinha falado nas parábolas aquilo que um profeta falou lá atrás. Um profeta lá atrás, ele diz o seguinte: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas e porei enigmas da entidade. Os outros é assim, um vocabulário bonito. Agora o Senhor Jesus vem e fala com os discípulos da seguinte maneira: olha, vou cumprir o que está falando com os profetas. Abrirei em parábolas a minha boca e anunciarei coisas ocultas desde a criação. Meu Deus. Mas o que é? O que vem ser essas parábolas? São analogias, são uma semelhança de algo tanto espiritual, uma vida cotidiana, uma ilustração. O dicionário nosso traz até uma alegoria para que você possa entender as coisas. E é assim que o Senhor Jesus fez a respeito do reino dele. Peço perdão aos irmãos, eu estou tomando remédio, tenho que tomar muita água. Domingo só foi Jesus. Então Jesus agora ele começa a falar, ensinar, numa linguagem que todo mundo vai entender. E na nossa igreja eu admiro o nosso irmão Jodeci, que vem contar umas histórias assim, uma parábola. Ele começa a contar assim, você acha que vai contar um pouquinho, ele vem cá, para você entender, e Jesus fez isso. Então o Senhor Jesus, a primeira palavra que ele começa a falar do semeador, é a primeira. Olha, saiu um para semear, e ele semeou a semente, mas aquela semente foi e não produziu, não vingou. Sabe por quê? Porque a primeira semente foi na beira do caminho. Foi à beira do caminho. O Senhor Jesus estava falando, a pessoa ouviu, mas veio, não entendeu, veio o inimigo e o maligno tomou. É aquela semente na beira do caminho. Aí o Senhor Jesus continua falando a respeito da semeadura, do semear. Ele fala depois daquele que semeia num terreno, num solo pedregoso, cheio de pedra. Mas ela não vingou, ela não cresceu. Que é isso? O Senhor explana para os discípulos: olha,
é aquela semente que ela não tem raiz. A raiz não se aprofunda na palavra, ouve, mas ela não vai, ela não penetra, está lá embaixo, e ela morre. Não tem como. Aí o Senhor Jesus continuou falando com ele a respeito da semeadura. Olha, veio um e semeou entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram. A semente também não cresceu. Quem é? É aquele que ouve a palavra, mas fica preocupado com o mundo aí fora, fica preocupado com as coisas do mundo, e o mundo, os espinhos vieram sufocar. Mas tem uma semente que ela, quando é jogada no bom solo, ela cresce e produz 100, 60, 30 por um. O Senhor Jesus fala a respeito do trigo e do joio. Mas primeiro ele vem e fala de uma parábola do grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? Naquela época eram pequenas sementes de hortaliças. Mas ela crescia. Ela se tornava uma árvore, a ponto dos passarinhos virem e fazer ninho. Aí ela fala uma parábola da farinha, que você põe, quando você põe ali da farinha, do fermento, quando você põe o fermento, sabe o que acontece? Leveda toda a massa, toda a massa. Leveda toda a massa. Aí o Senhor volta e fala e dá a explicação da parábola do trigo e do joio. Olha, o fazendeiro foi, plantou, semeou a semente do trigo e dormiu. Durante a noite veio o inimigo e colocou a do joio. Na hora que começaram a produzir, para que você não arranque o trigo, vai arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. E o Senhor deu uma explicação a respeito daquela parábola. Os ceifeiros, ele vai dar ordem aos seus anjos. O campo é esse mundo. E aquele que não produz, aquele joio, o Senhor vai pegar ele, os anjos vão pegar ele, vai atar e vai jogar numa fornalha para ser queimado. Aí o Senhor vem e chega nessa parábola do tesouro. Que um homem estava